Em Santa Catarina, uma decisão inacreditável está prestes a mudar completamente a forma como duas cidades se conectam, se desenvolvem e projetam o futuro. Não é exagero, não é marketing político e não é promessa vazia. É engenharia de ponta, planejamento estratégico e uma escolha que coloca o Estado em um patamar comparável às maiores obras de infraestrutura do mundo. Prepare-se para entender por que uma travessia que levará apenas 2 minutos está sendo considerada uma das decisões mais ousadas já tomadas na mobilidade urbana catarinense. Uma solução que não nasce do improviso, mas da necessidade real de preservar vidas, proteger a economia, respeitar limites técnicos e, acima de tudo, pensar no futuro. Itajaí e Navegantes convivem há décadas com um dilema silencioso. Duas cidades separadas por um dos rios mais importantes do estado. Dois polos econômicos, portuários e logísticos que crescem ano após ano. Dois territórios que precisam se conectar, mas que esbarram em limites que a maioria das pessoas sequer imagina. Santa Catarina sempre foi reconhecida por não fugir de desafios. Quando o problema parece grande demais, o Estado costuma responder com inovação. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O que você vai ver neste vídeo não é apenas uma obra, é uma escolha histórica. Uma decisão que revela como Santa Catarina pensa grande, respeita a técnica e transforma obstáculos em soluções que orgulham quem vive aqui. Você sabia que Itajaí e Navegantes estão prestes a ganhar uma ligação que desafia completamente a lógica tradicional das obras de infraestrutura no Brasil? Não estamos falando de uma ponte comum, nem de uma solução improvisada para aliviar o trânsito. Estamos falando de uma travessia futurista, rápida, segura e planejada para durar décadas. Hoje, quem precisa cruzar o rio Itajaí a sul conhece bem a realidade. Filas, espera, balsas lotadas, trânsito sobrecarregado e uma dependência quase total da BR-101. Uma situação que se repete todos os dias e que se agrava em períodos de alta temporada, feriados prolongados e picos de atividade portuária. Essa nova ligação promete mudar tudo isso. Uma travessia que pode ser feita em até 2 minutos. Sim, 2 minutos. Menos tempo do que muitos motoristas levam para sair de um estacionamento. Mas por trás dessa promessa existe um segredo que pouca gente conhece. Nada disso surgiu por acaso. A solução encontrada não foi a mais simples, nem a mais barata no curto prazo. Foi a mais inteligente no longo prazo. Uma escolha que envolve segurança aérea, logística portuária, crescimento urbano e preservação econômica. Essa ligação não é apenas sobre ir de uma cidade a outra. É sobre garantir que o crescimento continue sem colapsar a mobilidade regional. Você sabia que Itajaí e Navegantes em Santa Catarina estão prestes a ganhar uma ligação que desafia completamente a lógica tradicional da mobilidade urbana? Uma travessia pensada para durar apenas 2 minutos, conectando duas cidades estratégicas do estado. Mas por trás dessa promessa de velocidade, existe uma história complexa, construída ao longo de anos de estudos, debates técnicos e decisões que precisaram equilibrar desenvolvimento, segurança e futuro. Nada aqui foi simples, e nada foi feito por acaso. O dilema enfrentado pelos planejadores era claro, técnico e extremamente complexo. Como unir Itajaí e Navegantes sem criar um caos aéreo irreversível? À primeira vista, a resposta parecia óbvia: construir uma ponte. Mas bastava avançar alguns metros no projeto para perceber que essa solução simplesmente não era viável. O aeroporto de Navegantes está em uma posição estratégica, com rotas de aproximação que exigem limites rigorosos de altura. Uma ponte alta o suficiente para permitir a passagem de navios precisaria ter, no mínimo, 65 metros de altura. Já o aeroporto estabelece um limite máximo de 45 metros para garantir a segurança das aeronaves. Esses números não são negociáveis. Eles existem para evitar tragédias. O risco de colisão com aeronaves não era uma hipótese remota. Era um cenário real, técnico e documentado. Ignorar isso significaria comprometer um dos aeroportos mais importantes de Santa Catarina, que conecta o estado ao Brasil e ao mundo. Portanto, a ponte tradicional estava descartada. Não por falta de vontade política, mas por responsabilidade técnica. Santa Catarina escolheu não brincar com a segurança aérea, nem com a vida de passageiros e tripulações, e foi exatamente nesse impasse que surgiu a solução mais ousada de todas. O dilema era claro:
Técnico e praticamente insolúvel à primeira vista, como unir Itajaí e Navegantes sem provocar um verdadeiro caos aéreo e logístico. Uma ponte tradicional, que para muitos parecia a solução óbvia, rapidamente se mostrou inviável. As exigências de altura mínima para navios e altura máxima para aviões simplesmente não se conversavam. Qualquer erro colocaria em risco a operação do aeroporto, a navegação portuária e a própria economia regional. A resposta para esse desafio não estava acima das águas, estava abaixo delas. A solução escolhida foi um túnel submerso. Sim, um túnel que vai passar por baixo do rio Itajaí-Açu, a impressionantes 29 metros de profundidade. Uma estrutura que literalmente desaparece sob o rio para garantir que tudo funcione acima dele. Essa escolha não é comum no Brasil. Pelo contrário, é uma solução adotada apenas quando o nível de exigência técnica é extremo, quando não há espaço para erro, quando o futuro precisa ser protegido. O túnel submerso garante que os aviões continuem operando com total segurança, garante que os navios sigam acessando os portos, garante que o trânsito flua, e garante que o crescimento urbano não seja travado por uma limitação física. Essa estrutura futurista coloca Santa Catarina no mesmo grupo de países que lideram a engenharia mundial. É tecnologia de ponta aplicada em um dos pontos mais estratégicos do estado. Aqui, o problema não foi empurrado para frente. Ele foi resolvido com coragem, técnica e visão de longo prazo. Foi então que surgiu a pergunta que mudou tudo: e se em vez de passar por cima, Santa Catarina decidisse passar por baixo? A resposta foi ousada, moderna e digna de grandes obras mundiais. Um túnel submerso, escondido sob as águas do rio Itajaí-Açu, a 29 metros de profundidade, capaz de unir cidades sem interferir no céu nem no tráfego marítimo. Uma solução futurista que transformou um problema em oportunidade e colocou esse no mapa da engenharia de ponta. O projeto encontra-se em fase avançada de viabilização financeira e burocrática. O Senado Federal autorizou o financiamento internacional de 90 milhões junto ao Banco Mundial para o projeto de mobilidade integrada sustentável da Foz do Rio Itajaí. Municípios como Navegantes já obtiveram a liberação oficial de parcelas desse crédito, cerca de 12 milhões, para dar andamento aos estudos e licenças. O valor aprovado está sendo utilizado para concluir os projetos executivos de engenharia, estudos de impacto ambiental e sondagens geotécnicas necessárias antes do leilão de concessão. A expectativa é de que o túnel seja entregue até 2029 ou 2032, dependendo da agilidade do leilão de concessão pública PPP, que definirá a empresa responsável pela execução. Terá cerca de 548 metros de extensão total, com um trecho imerso de 250 metros a 29 metros de profundidade sob o rio Itajaí-Açu. O túnel contará com 6 faixas de rolamento, 3 em cada sentido, incluindo uma exclusiva para o transporte público BRT elétrico, além de ciclovia e passagem para pedestres. O projeto visa substituir a travessia por balsa e desafogar a BR-101, interligando os bairros Imaruí em Itajaí e Machados em Navegantes. Para atualizações oficiais, você pode acompanhar os canais da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, que coordena o projeto regional. A verdade chocante por trás dessa decisão não é apenas técnica. Ela é estratégica, histórica e profundamente inteligente. A escolha por um túnel submerso, e não por uma ponte, foi a única alternativa capaz de preservar algo vital para Santa Catarina: o Aeroporto Internacional de Navegantes. Esse aeroporto não é um detalhe secundário, ele é uma engrenagem essencial da economia catarinense. É por ele que passam turistas, empresários, cargas expressas, investimentos e conexões nacionais e internacionais. Comprometer sua operação significaria comprometer o crescimento de toda a região norte do estado. A altura mínima exigida para a navegação de grandes embarcações no rio Itajaí-Açu inviabilizava qualquer ponte. Ao mesmo tempo, a altura máxima permitida para garantir a segurança das aeronaves tornava essa mesma ponte impossível. Santa Catarina estava encurralada entre 2 limites técnicos inegociáveis. E foi exatamente nesse cenário que o Estado fez o que sempre fez de melhor: inovou. Em vez de forçar uma solução inadequada, Santa Catarina escolheu a engenharia de alto nível. Escolheu uma tecnologia usada apenas em projetos de altíssima complexidade no mundo.
A mesma tecnologia aplicada no túnel Santos-Guarujá, em São Paulo. A mesma que está sendo usada na Europa, entre Dinamarca e Alemanha, onde está sendo construído o maior túnel imerso do planeta. Não estamos falando de improviso, estamos falando de um método construtivo consagrado internacionalmente, estudado por anos, debatido por especialistas e escolhido porque é o mais seguro, eficiente e duradouro. Quando a travessia ficar pronta, cruzar o rio levará cerca de 2 minutos. 2 minutos para mudar completamente a dinâmica entre Itajaí e Navegantes. 2 minutos que simbolizam décadas de planejamento, estudos e coragem política. Essa não é apenas uma obra de mobilidade, é uma afirmação de que Santa Catarina não aceita soluções medianas, de que o Estado respeita a técnica, de que o futuro é planejado, não improvisado. Aqui a engenharia não serve apenas ao concreto, ela serve às pessoas, à economia, à segurança e ao orgulho de quem vive neste estado. E agora eu quero saber de você. Essa escolha te surpreendeu? Você imaginava que Santa Catarina faria uma obra desse nível, comparável às maiores da Europa? Você acredita que esse túnel vai mudar definitivamente a região? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem tem orgulho de Santa Catarina. Inscreva-se no canal para acompanhar em primeira mão as obras que estão transformando o nosso estado. Porque quando Santa Catarina enfrenta um desafio, ela não contorna, ela atravessa, mesmo que seja por baixo do rio.